Olá, eu sou Caio Oliveira e seja bem-vindos ao Satélite 9. E é muito bom ter você aqui comigo em mais um vídeo. Olha só, faz tempo que nós não temos o vídeo do quadro Relato dos Inscritos, um espaço para você aqui no canal. Bom, o relato de hoje é com a Silvia, mãe da Giza, que já nos deu um relato impressionante. O relato dela está aqui na descrição do vídeo. A Silvia até ligou para sua mãe para confirmar algumas informações. O áudio da ligação ficou um pouco baixo, mas não se preocupe, eu legendei. O relato vai desde avistamentos de OVNIs a uma participação da Giza contando uma experiência acerca de sons estranhos e sensações inexplicáveis. Confira, eu volto a falar com você no final do vídeo. Meu nome é Silvana, eu tô com 52 anos agora, mas ocorreu um fato quando eu era criança, eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos. Eu morava numa cidade do interior chamada Sapucaia Velha, e era um lugar bem humilde, assim. Nós morávamos numa casinha feita de barro, pau a pique, né? E meus pais saíam para trabalhar na roça e eu ficava tomando conta dos meus irmãos menores, então, e dos afazeres de casa. E não foi num dia, numa manhã, bem cedinho, não era nem 7 horas da manhã, que eu me lembro que não tinha nem sol ainda. Eu peguei uma bacia, que era longe, né, para lavar roupa, pegar água, essas coisas. Então eu coloquei roupa na bacia e coloquei na cabeça e fui pela uma estradazinha bem pequenininha, que tinha bastante eucalipto, essas coisas. E eu fui para lavar roupa nesse lugar. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu olhei assim para o céu e vi eu não sei explicar, era como se fosse uma bola. Para mim era como se fosse um avião, mas não era um avião porque ele era redondo. E ele soltava várias luzes assim. E como já tinha boato de nesse lugar ter visto espaçonave, ter levado pessoas, sumido pessoas no lugar, né? E aí, como eu era criança, fiquei com medo, aí eu só sei que eu deixei a bacia no chão e saí correndo e aquele negócio veio com tudo, assim, em direção ao solo. Só sei que eu saí correndo. E aí depois, quando a gente ia sair com a minha mãe para catar palmito no meio do mato, bem lugar bem selvagem, assim, e a gente via aquelas queimadas redondas, né? E minha mãe comentava, olha, aqui foi uma espaçonave que deve ter baixado aqui, porque tá muito certinho a queimada, né? Então aquilo deixava a gente assustado. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Então, esse foi o relato da minha mãe, né? Mas só corrigindo, porque agora há pouco, depois que eu te mandei o áudio, a gente ligou para minha avó para confirmar as coisas que a minha mãe lembrava, porque faz muito tempo, né? A minha avó corrigiu. Não foi nesse lugar que ela disse no áudio. Isso aconteceu numa fazenda chamada Conceição, minha avó falou. Em Taubaté, perto de Taubaté, uma coisa assim. E assim, a minha mãe também falou aqui pra mim, eu acho que ela não falou no áudio. Ela falou pra mim que muitas pessoas sumiram nessa época lá e reapareceram depois de uns dias, só que elas não falavam mais. Algumas falavam, outras não falavam mais, pararam de falar. Elas não conseguiam mais falar, como se estivessem em estado de choque. Reapareciam no mesmo lugar que tinham sumido. E várias pessoas viram, não foi só a minha mãe, assim, vários vizinhos, várias pessoas relataram isso, assim, que morava lá junto com a minha avó, a minha mãe naquela época. E é isso que aconteceu com a minha mãe. E sobre mim, da última vez que eu falei com vocês, foi complicado, porque aconteceu mais um evento e depois parou, nunca mais aconteceu. Eu tava indo dormir, já era tarde, era umas quase 3 horas da manhã, umas 2h30. Eu deitei na minha cama, questão de segundos, assim, eu comecei a sentir o meu corpo para baixo, assim, pesando. Como se a gravidade tivesse ficado muito mais forte.
Eu não sei explicar. Como se tivesse um imã, uma pressão me puxando para baixo, pro chão. Eu não conseguia levantar meu braço, eu não conseguia levantar minha cabeça. Eu fiquei grudada assim no chão. E eu me lembro de ter ouvido um barulho muito alto. Era um estrondo assim muito muito grande, era um barulhão, mas era tão alto deixa eu pensar o que que eu posso dizer que parecia. Era tipo uma trombeta, não sei, fazia tom. Era mais ou menos isso. E depois disso, eu lembro, eu não sei, ficou meio desnorteado, assim, ficou tudo meio estranho. Eu fiquei meio. Eu não sei explicar. É como se eu tivesse meio drogada, sabe? Tudo começou a ficar meio branco, assim, umas luzes, assim. Eu só via luzes. Eu não consegui levantar do chão, eu fiquei grudada no chão, uma pressão muito forte. E aquele barulho. O barulho foi a coisa mais vívida, assim, que eu senti. Porque depois que eu acordei, porque eu acordei depois no meu quarto, eu acordei tossindo muito, eu tava tossindo como se eu tivesse engasgada, não sei. Eu acordei tossindo, tentando respirar. A minha mãe levantou pra ver se eu tava bem, porque eu não foi uma simples tosse, eu não sei, eu tava passando mal, eu comecei a tossir de quase vomitar. E eu só lembro de ter acordado no meu quarto e aquele barulho ainda tava na minha cabeça, no meu ouvido, sabe? E eu fiquei o dia inteiro com dor de cabeça, com o meu ouvido assim, com aquela sensação do barulho, sabe? Dom, era muito forte. Eu fiquei o dia inteiro assim. Eu comentei com meu namorado, com a minha mãe, falei o que tinha acontecido. E um detalhe que eu me lembro foi de sentir um tipo de grade entre os meus dedos. Mas é estranho, porque pra mim eu não tinha saído do chão. Eu tava grudada no chão. Mas logo depois eu senti meus dedos, sabe quando você enfia assim na grade? Era uma grade assim, bem linear assim, bem simétrica, de tipo tipo fios assim, eu não sei explicar. Eu lembro de ter sentido entre meus dedos assim, a luz, a pressão para baixo e o barulho muito alto. Depois eu acordei, depois não sei o que aconteceu, sei que eu acordei no meu quarto tossindo até vomitar quase. E, e o barulho ficou na minha cabeça o dia inteiro, aquele barulhão, sabe? Como se tivesse, sei lá, muito forte aquele barulho, muito alto, muito alto. E depois disso eu não escutei mais nada, não aconteceu mais nada, não vi mais nada. Aconteceram aquela série de eventos aqui na minha casa que eu já tinha relatado pra vocês. Depois aconteceu isso e aí não aconteceu mais nada. E eu tava conversando com a minha mãe hoje e ela me contou sobre isso que aconteceu com ela quando era criança. Só retificando que não foi no lugar que ela falou no áudio, foi em Taubaté, numa fazenda chamada Conceição. E se você pesquisar, eu acho que você vai achar alguns relatos de pessoas que passaram por coisas assim lá. Porque a minha mãe me contou isso, eu não estava sabendo que era lá, mas eu fui comentar agora com o meu namorado e ele falou para mim que já tinha visto alguns relatos de Taubaté. Acho que você deve saber, eu não sei, eu não cheguei a procurar. Mas é uma coisa que aconteceu bastante naquela época. Bom, é isso. Lembra daquela época lá que a gente era criança, a gente morava na Sapucaia Velha? Aquela cidadinha, aquela cidade que a gente morava chamada Sapucaia. Peraí, deixa eu colocar aqui. Você lembra ou não? Aonde? Sapucaia Velha, mãe, a senhora lembra? Sapucaia velha? É, lembra onde devia aquelas espaçonaves lá do ZT lá, lembra? Fazenda Sapucaia. Isso! Quer dizer, É, a senhora lembra? Então, era verdade, não era que a gente via? oi? Não era verdade que a gente via as espaçonaves, eles abaixavam lá? É, Viu? lá na fazenda Sapucaia. Tá vendo? Eu tava falando pra Giza que
quando eu era criança, eu vi, quando eu tava indo lavar roupa e eu vi. Ah, Só lembro que eu larguei a bacia e saí correndo? não, lá não era fazendo São Caio, não. E aonde que era essa cidade? Aonde você viu a mãe do... Aonde era? Na fazenda Conceição, perto de Taubaté. Ah, era outra cidade. Eu lembro que eu era criança, que eu tava indo lavar roupa com a bacia. Hã? Perto de Taubaté. Ah, mas era mato, não era? Eu lembro que tinha uma estradinha que ia pro coisa pra lavar roupa. É só canipeiro puro. Falei, eucalipto, eu lembro. Eu lembro disso. Ah, eu lembro. Bom, eu queria agradecer a Silvia, a Giza e a avó pela participação. Gratidão. Se você tem um relato e gostaria de compartilhar com a gente, as informações de contato estão na descrição desse vídeo. E o seu espaço aqui no canal está aberto. Eu sou Caio Oliveira e agradeço a você por ter assistido mais um vídeo aqui no canal. Se gostou e não é inscrito, continua com a gente. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.